Pulgas e carrapatos, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Para a gente fazer um tratamento eficiente contra pulgas ou carrapatos, é necessário analisar a biologia e a ecologia das pragas, dos animais, dos parasitas que infestam os nossos animais domésticos. Então é importante que a gente tenha, primeira coisa, vamos visitar o veterinário? Vamos lá. Ele é o profissional adequado para fazer o tratamento no cão, no gato, no pássaro eventualmente, tá? No seu animal doméstico. Agora, para controlar o ambiente, o profissional é o controlador de pragas, que pode ser uma empresa controladora de pragas, que vai ter por trás dela um biólogo responsável, no caso eu sou o biólogo da Vale Prague, e vai fazer a aplicação de saneantes domissanitários para o controle das pragas que estão no ambiente. Então o seu cachorrinho, ele vai na rua, ele recebe uma pulga ou um carrapato, tá? Que esse animal ele vai pular ou se aderir ao pelo do cachorro e vai vai consumir o sangue do animal para que faça a maturação dos ovos. São fêmeas que geralmente vêm, que nem mosquito. Quem precisa de sangue são as fêmeas para maturar os ovos. Então tanto as pulgas quanto os carrapatos fêmeas pulam para o cão ou para o gato e aí começa a sugar o sangue. Depois que suga o sangue, ela vai para o ambiente e faz a postura de ovos, milhares de ovos no ambiente, tá? No caso do carrapato, quando os ovos eclodem, eles sobem, tá? Eles sobem pelas paredes e os filhotes de carrapato ficam em áreas mais altas da casa, do canil. Quando a gente vai fazer carrapato, a gente olha para o chão, né? Acho que o carrapato está no chão, porque é de lá que a fêmea pulou no cachorro. Mas o filhote, as ninfas de carrapato, as ninfas ainda imaturas, estão lá em cima, na parede, protegida, aí começando a se desenvolver e se alimentando de outras coisas. Tá? Pode se alimentar até de sujeira do chão, sujeira do canil, sujeira do gatil, sujeira de algum lugar. Essas larvas se alimentam. Tá? E aí vão se desenvolvendo até a fase reprodutiva. Então não é eficiente você fazer um tratamento somente em piso. Você tem que fazer nas áreas mais altas da sua casa. Tá? Quando a gente vai fazer a pulverização de um saneante qualquer, de um saneante domissanitário, que são produtos que vão fazer o controle da praga, tá? A gente tem que saber os locais. A gente vai aplicar no local onde o cão dorme, nas partes mais baixas, nas partes mais altas, e a gente vai identificando os locais de acordo com a técnica, com o conhecimento do controlador de pragas, para fazer um trabalho otimizado na sua residência. Tá? Como eu comentei no vídeo que eu fiz sobre Blatella germânica, a química não consegue penetrar nos ovos. No caso da barata, tem uma oteca. No caso das pulgas e dos carrapatos, são ovos efetivamente. A química ela entra pelas articulações, pela respiração, pelos orifícios respiratórios. Ela não penetra pela camada de queratina. Então, para romper aquela camada de queratina, a química ela não adere. Se aquele ovo eventualmente eclodir e o princípio ativo estiver ali no ambiente, a larva, a ninfa, ela vai morrer. Agora, se o ovo não eclodir até que aquela química pare de fazer efeito, e no momento que ela ecloda algum tempo depois, não vai ter efeito residual capaz de suportar isso. Então também, sempre falo no controle de pragas, o mais importante é a periodicidade. Também é importante fazer a remoção, tanto mecânica dos ovos, através de uma aspiração, varrição, fazer uma boa higiene no local, mas também a periodicidade na aplicação de saneantes domissanitários, né, de inseticidas que vão controlar essa praga. A gente sempre, quando fala de carrapato, é muito interessante uma curiosidade. Como o carrapato identifica que está se aproximando um mamífero, e ali não só o carrapato, mas também os mosquitos, as pulgas, como que eles identificam que está chegando um mamífero ali? Não é pela temperatura, ele identifica através do CO2. Na nossa respiração, na respiração dos mamíferos em geral, nós eliminamos CO2, e esse CO2 atrai, as pulgas atraem os carrapatos para pular naquele possível hospedeiro, né?
Então, quando a gente vai fazer um monitoramento numa área maior, para saber onde estão os carrapatos, para poder fazer uma aplicação otimizada de praguicida, a gente coloca vários panos brancos, por exemplo, num pasto, a gente espalha uma distância equivalente entre eles, de 5 em 5 metros, a gente coloca panos brancos, porque é para poder facilitar a visualização, e a gente usa gelo seco, que é gás carbônico congelado, uma pedra de gás carbônico congelado. O gás carbônico vai evaporando, do gelo seco vai evaporando, aquela fumaça é gás carbônico puro. E aí a gente atrai as pulgas e carrapato, principalmente carrapato, para o pano branco, e a gente consegue fazer um monitoramento do grau de infestação que está ali. Então é uma curiosidade essa, e a gente tem que levar isso em consideração também. Então vai fazer um controle de pragas na sua casa contra carrapatos, contra pulga, animal no veterinário para ele fazer o que a aplicação do remédio que ele achar conveniente, e a aplicação no domicílio, e aí é com a gente, tá? Controle de pragas. No domicílio a gente vai fazer aspiração, limpeza, isso a própria família também pode fazer, mas a aplicação de química periódica, tá? É o ideal que faça uma aplicação de 10 a 15 dias depois, uma segunda aplicação, para que você consiga matar os adultos, tá? E aí você deixa de ter postura de novos ovos, e aí aguardar a maturação dos ovos, que eles eclodam, e fazer uma nova aplicação. Com essa segunda aplicação, a ideia é quebrar o ciclo. Então, se você já matou os adultos e agora matou as larvas, os ovos que eventualmente eclodiram, você consegue aí mais ou menos quebrar o ciclo. Pode haver novas, aí você tem que ver direitinho de cada praga, se pulga ou carrapato, o período de eclosão, porque alguns ovos podem ficar meses no ambiente, e aí dificulta para o controle de pragas, não é mesmo? Alguns ovos podem ficar em estado latente, né? Não é não existe um prazo assim muito determinado, porque se o ambiente estiver hostil, por exemplo, muito seco, muito frio, o ovo não eclode. Então é ideal que às vezes você introduza um grau de umidade e um grau de temperatura mais adequado. Por exemplo, fazer um tratamento no início do verão é uma excelente ideia. Você tem umidade, você tem calor, sem ser calor excessivo, e aí há uma eclosão dos ovos. E aí você faz o controle de pragas, aí, nossa, aí é o ideal. Então você faz o trabalho no veterinário, faz o trabalho na residência, você deixa sua residência livre de pulgas e carrapatos, tá? Lembrando que, principalmente no caso dos carrapatos, que ele é um dos vetores da febre maculosa, é uma doença perigosíssima, causa óbito, que devemos ter muita atenção. Então, se você viu, assim, saiu num local onde tenha carrapato, ou então tem uma criança que foi mordida por carrapato, o ideal é você estar sempre vistoriando aquela pessoa, aquele criança, aquele idoso, aquela pessoa mais sensível, para poder retirar os carrapatos que estejam eventualmente sobre a pele, sugando. Não é simplesmente só porque encontrou um carrapato que é a contaminação. Esse carrapato precisa ficar mais ou menos 2 horas aderido à pele. Então, usar roupas claras, roupas que sejam mais fáceis de identificar a presença de alguma praga, tá? E tá toda de 2 em 2 horas, olhar o corpinho da criança, do idoso, do companheiro, uma pessoa olhar a outra. Por quê? Quando o carrapato está sugando, ele na saliva ele produz uma substância anestésica. Então você não sente que o animal está sugando, e você não consegue ficar olhando suas costas para ver se você tem um carrapatinho aqui atrás, né? Então pede para sua esposa, seu marido, tá sempre olhando as crianças de 2 em 2 horas, está sempre vistoriando para ver se você tiver num ambiente, claro, um ambiente propício a encontrar carrapatos. Lá em casa também não é assim, né? Mas se você está num ambiente propício a encontrar carrapato, você sabe que há a possibilidade, por exemplo, parques onde tem capivara é muito perigoso, perto de rios, porque por causa da capivara, porque a capivara é um hospedeiro do carrapato. Então você vai no local onde tem capivara, essa capivara tem carrapato, e assim você é picado pelo carrapato. Então, se o carrapato ficar mais de 2 horas, aí você começa a ter o risco de adquirir uma doença séria, que é a febre maculosa, transmitida por uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii, e
pode chegar em óbito para pessoas mais frágeis, menores, menor massa corporal. Então, muita atenção aos carrapatos, fazer o controle de pragas de sua residência e precisar de uma controladora experiente, com prática, com trabalho sério e profissional, vem para Vale Prague, 3322-8253.